Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com o professor doutor em História, Marcos Montezuma, que defendeu na PUC de São Paulo a tese de doutorado Senhores das Matas, experiências extrativistas na Resex de Chico Mendes. Boa noite, Marcos. Boa noite. Marcos, a primeira coisa que me chamou a atenção no teu trabalho, né, foi a dedicatória que você fez aos teus avós maternos, que eram seringueiros, e aos teus avós paternos, que eram seringalistas. Isso reflete um pouco da tradição histórica do Acre? Não tenha dúvida. O Acre, eu pelo menos penso dessa forma, o que tem de urbano tem também de florestal, tem também de floresta. No sentido de que todos nós, por alguma vertente, descendemos das florestas do Acre. Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, ou na condição de seringueiro, ou na condição de seringalista. E a minha família é o reflexo disso. Você acha que de alguma forma, essa herança, né, ela reflete na maneira como as pessoas, sejam descendentes de seringueiros ou de seringalistas, veem a floresta? Não tenho dúvida. Se você pensa como seringalista, você vai estar preocupado que o seu seringueiro não abra um roçado para que ele esteja dedicado diuturnamente ao cultivo da borracha. Se você pensa como seringueiro, você vai estar preocupado em preservar o espaço da sua colocação para obter uma boa produção durante os períodos de extração do látex. De modos que a nossa construção cultural, ela passa por um olhar sobre a floresta, uma visão da floresta, aquilo que a floresta, no sentido daquilo que a floresta pode te oferecer. Então, não tenho dúvida que isso está presente. Um dos documentos que foram levantados por você, Marcos, foi o regulamento, né? Você mostrou que datava, acho que de 1901, início do século passado, né? No Seringal Santa Clara. O que era esse regulamento? Exatamente a forma, as regras, né, que regiam a situação do seringueiro, né? Esse documento, mesmo se tratando de pessoas que vinham para cá, para dentro da floresta, e que normalmente não sabiam ler, eram documentos muito comuns na época? Sim, eram comuns porque, aliás, eu encontrei só aquele. Mas eu quero dizer o seguinte, que por mais que você não assinasse um documento, você estava obrigado a cumprir um regulamento imposto pelo patrão, que determinava o período do ano que deveria ocorrer o corte da borracha, a extração do látex, as condições, o que poderia fazer, o que não poderia fazer no seringal, como, por exemplo, as medidas de extração, de corte na seringueira, a extração dos produtos da floresta que estavam vetados para que você não pudesse realizar e a obrigatoriedade de entregar o produto no barracão e se subordinar às ordens do patrão. Então, mesmo que a pessoa não assinasse, porque a maioria era uma maioria analfabeta, cumpria pelo empenho da palavra. E se não cumprisse, tinha lá os jagunços do patrão para admoestar, sim, para fazer cumprir. Tinha o fiscal das estradas, que ia fiscalizar se o cara estava ou não fazendo o corte determinadas pelo patrão e no período determinado. Então era um regulamento que tinha aproximadamente, segundo esse que você citou, do Seringal Santa Clara, é um regulamento de aproximadamente 7 itens. Né? E no final dizia que quem não concordasse ou quem descumprisse iria se entender com as autoridades competentes. Na verdade, é uma grande rede, né? Uma grande rede. Prendia o seringueiro ao patrão. Né? Se constitui um status de autoridade e de mandonismo que começa ali dentro do seringal. E o resto da sociedade era conivente com isso. Né? Até porque, quando a gente fala resto de sociedade, o resto da sociedade, a gente está falando de que, precisamente? De algumas autoridades que vigoravam em algum lugar dessa floresta, porque a gente não pensa também em núcleos urbanos constituídos como aquilo que a gente tem hoje, ou aquilo que nós conhecemos já há algum tempo atrás. Não. Né?
Rio Branco, por exemplo, se você pensa em Rio Branco, era o quê? Era um vilarejozinho de algumas casas onde tínhamos a cobrança de imposto, né? Alguma autoridadezinha ali. Autoridades essas que no modo de normalmente dizer. eram conhecidas dos patrões, né, Sim, dos obviamente, legalistas, né? obviamente. Faziam parte da cadeia, da rede de dominação local, de controle local e tudo mais. Marcos, uma coisa interessante que você até falou agora, né, que você usou a palavra cultura, né, para falar do que era esse seringal, né? Inclusive a coisa do empenho da palavra do seringueiro, né? Isso é quando a gente fala desse sistema, né, e trazendo assim para coisas que refletem até hoje. Por exemplo, muita gente vem de fora e acha assim, observa, né, que não existe na cultura das famílias seringueiras o hábito, por exemplo, de cultivar a horta, né? Isso explica nessa raiz desse regulamento do início do século que proibia, entre outras coisas, que você tirasse o teu alimento de outro lugar que não fosse o barracão? Tem isso. E tem a obrigação de se dedicar somente à extração do látex, porque qualquer atividade realizada que não fosse extrair látex implicava na queda da produtividade. E como o seringal se sustentava, ou a empresa seringalista se sustentava na extração da borracha, qualquer perda de tempo com outra atividade significava uma dupla perda para a empresa. Primeiro, perda da produtividade. E perda do endividamento do seringueiro junto ao barracão. Então, se ele dispensasse tempo para extrair lenha, para entregar aos vapores, aos navios a vapor, ele estaria ganhando dinheiro extra. Mas estaria Mas fora também do da seringa. estaria deixando de produzir seringa. Significava que aquele cara ganharia autonomia. Se ele ganhasse autonomia, o patrão perderia o seringueiro. E perderia também produtividade. Então tem uma cultura de dominação, de imposição de condutas, de hábitos alimentares, de cultura alimentar e de utilização do tempo. E que se esses vínculos fossem quebrados, ou se essa cadeia, né, de dominação fosse quebrada por uma fuga qualquer das atividades pré-determinadas, o sistema também se romperia, né? Se esgarçaria, perderia a sua eficácia, a sua eficiência. É um sistema extremamente opressor para o seringueiro, Não né? tenha dúvida. Que outros elementos, além da violência, né, que você colocou, inclusive na tua tese, a presença dos jagunços, enfim, a violência mesmo, a ameaça constante aos seringueiros, né? Além desse elemento, que outros elementos poderiam explicar o fato desse sistema ter se mantido durante tanto tempo, né? O fato do seringueiro, durante tanto tempo, ter se submetido ao corte da seringa nessas condições? Tem muitos fatores. Eu acredito. Os caras, quando saíram do Nordeste para cá, em sua grande maioria, fugiram da seca. E encontraram aqui uma floresta exuberante, que chovia, em que a maioria do ano você tinha água abundantemente, através da chuva e dos rios e dos lagos, etc. Você tinha fartura alimentar proporcionada pelas condições da região. Fartura alimentar tanto daquilo que a floresta oferece, quanto daquilo que a abundância de peixes e tudo mais, e caças que você vai encontrar o ano inteiro na floresta. Era permitido nessas pro condições. seringueiro? Sim, então nessas circunstâncias, ele tinha uma arma, né, para que proporcionasse a sua defesa contra a onça, mas também para matar as suas caças. Né? Então, como que esse regime se mantém por mais tempo também? Então, veja, o cara chega aqui analfabeto, não controla, não administra a conta que o patrão é quem faz. E é esse patrão que controla. Então, ele estava preso pelo endividamento, primeira forma de dominação. Ele estava preso pela obrigação do empenho da palavra de cumprir a entrega do produto naquelas condições. E a ameaça. E o pagamento com a vida, se não cumprisse. Não seria também um traço, de repente,
da formação mesmo dessas pessoas que vieram para cá? Porque, por exemplo, mesmo com toda essa conjuntura, você tem a opção de se rebelar, né? Mesmo com a violência, mesmo com... Por que isso não aconteceu naquele período, Marcos? Mas quem te falou que não houve rebelião? Que não houve, vamos dizer assim, o confronto com o regime? Claro que houve. Como foi esse confronto? Através da fuga. Muitos seringueiros fugiram. Mas havia um pacto entre os patrões de não aceitar o seringueiro fugitivo gratuitamente. Então, o que significava isso? Que o camarada, ao chegar no teu barracão, dizendo que trabalhara com o patrão fulano de tal anteriormente, imediatamente você se dirigia àquele patrão lá e dizia assim: qual é o débito do teu seringueiro fulano de tal? Ele está lá comigo agora. Então, imediatamente, você pagava a dívida àquele patrão anterior e, obviamente, aquela dívida passava para esse seringueiro, nesse novo patrão. E ali, então... Uma coisa que lembrava, inclusive, o sistema escravista, né? De uma certa maneira... De alguma forma, sim, porque ali no sistema escravista você tinha o capitão do mato que ia lá, você tinha também as leis, etc. No seringal você tinha os fiscais de estradas, os fiscais de estrada, você tinha o jagunço mesmo, né? Em história, a gente não trabalharia com a ideia da vinculação imediata entre regime escravocrata e o sistema de aviamento, o seringal, nessas condições que estamos discutindo, né? Porque é outro período histórico, etc. Mas que há uma dominação, posso dizer até plena do sujeito, há. Né? Esse trabalho chega quase ao limite do trabalho compulsório, chega, mas não necessariamente ser entendido como escravismo, ou uma escravidão, mas ainda que comporte, veja bem, ainda que comporte elementos da escravidão, né? No sentido da dominação, do patrão é que tem a palavra e o domínio sobre as pessoas. E para você fazer uma ideia, se um seringueiro saía da colocação e tinha um débito, a mulher do seringueiro ficava naquele barracão para ser entregue a um bom seringueiro que fosse solteiro. Então a mulher ficava para pagar a dívida. O patrão era dono das vidas também, né? Não tenha dúvida. E o Emanuel Pontes Pinto, que foi meu colega no mestrado na UFRJ, ele foi seringalista durante muitos anos em Rondônia, e ele dizia isso para mim também. Olha, Marcos, seringueiro vagabundo, bêbado e, olha só, bêbado, homossexual ou evangélico, eu não aceitava no meu seringal. Porque o bêbado não tinha responsabilidade. O homossexual, quando se apaixonava, abandonava a colocação dele. E o evangélico fazia as pregações várias vezes na semana, então também se desviava da produção. Exatamente. Então, esses caras aí, eu mandava embora. E se um deles tinha débito e uma companheira, eu ficava com a companheira no barracão e fiz muito casamento lá de mulher de 50, 60 anos com menino de 19 e 20 anos. Em nome da economia, né? Em nome da economia e em nome de ensinar o ofício para o seringueiro brabo que estava chegando ali. Marcos, uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse tipo de regulamento que a gente está falando, né, era a proibição de derrubar a mata, né? Essa proibição ela existia para manter o seringueiro preso nesse sistema que você está colocando aí, né? Mas ela acabou ajudando, e você mesmo levantou isso, a forjar uma ótica conservacionista. Exatamente. Eu sei que é uma ética bastante perversa, né? Mas dá para a gente arriscar um cenário da floresta sem essa proibição? Se não houvesse essa proibição no começo do século passado? Olha, o próprio Euclides da Cunha nos apresenta a discussão em torno das terras caídas, onde ele acusa um desbarrancamento do rio em função da perda da mata ciliar para atender às construções dos barracões e para atender aqui eu que estou falando, aos navios, aos vapores. Então, nessas circunstâncias, se nós pensarmos dentro dessa linha de raciocínio de Euclides da Cunha, não tenha dúvida que se nós tivéssemos perdido
a floresta, naquela oportunidade, para atender esses navios a vapor que necessitavam, né, da lenha para tocar as caldeiras, eu acho que dificilmente nós teríamos uma preservação que nós temos hoje da floresta. Se nós tivéssemos uma liberação do seringueiro, extraindo madeira para atender a uma necessidade ali imposta pelo regime de transportes, ou até mesmo para atender outras regiões do planeta que necessitam de madeira e já necessitavam de madeira naquele período, esse seringueiro teria ganhado uma certa autonomia. Ele teria perdido os vínculos com o patrão, ele teria perdido os vínculos com aquela rede que o dominava. Agora, como em história, o ser, ou sobre o passado, não se aplica, e por isso, então, que as teorias de história discutem sempre com base no ocorrido ou nas possibilidades, né, de visões e tudo mais, mas nunca... Então, o que você tem? O certo é que a floresta está aí preservada, o seringueiro, pelo menos no momento que a gente está começando essas discussões, né? A floresta estava ou está preservada, o seringueiro ganhou uma consciência do seu entorno geográfico, do seu habitat, do seu meio ambiente. Consciência essa que, no momento de crise do seringal, fez com que ele recorresse ainda mais à utilização da floresta para assegurar a sua sobrevivência. Então, nesse quadro, a gente tem essa floresta e esse seringueiro hoje com essa consciência. Porém, se ele tivesse saído das amarras do patrão, a economia da borracha não teria sido aquilo em que ela se transformou, e os seringueiros não estariam hoje no epicentro, vamos dizer assim, das discussões em torno do preservacionismo, porque esses seringueiros teriam sucumbido junto com essa floresta. O extrativismo, de repente, não seria mais a mesma... E esse extrativismo do qual nós tratamos e que serve de matriz para pensarmos outros extrativismos, não teria se sustentado. Marcos, eu vou te pedir licença porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Mas o Ideias da Aldeia volta logo, logo conversando com o historiador Marcos Montezuma. Fica com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com o historiador Marcos Montezuma. Marcos, durante muito tempo, né, o governo brasileiro e a própria academia desconsiderou o conhecimento que os seringueiros e seringueiras têm da floresta, né? Qual foi o preço que se pagou por esse não reconhecimento dessa cultura que vem de quem está lá dentro, que vem de quem viveu na floresta, de quem vive na floresta e vive da floresta? Olha, se a gente for avaliar o que e quem é reconhecido pelo Estado, pelo governo, ou o Estado e os governos, a gente vai perceber que é reconhecido ou são reconhecidos aqueles que se impõem de alguma forma para a notoriedade através desses elementos dos estados e dos governos, ou o governo estadual, ou o governo federal, ou o estado local, ou o estado nacional. Então, quem tem um certo cacife, uma importância econômica, uma importância política, quem tem é reconhecido. Agora, quem serve apenas de massa de manobra, de degrau para a ascensão de outros setores, esse não será nunca, ou esses não serão nunca reconhecidos. Então, em que momento os seringueiros são reconhecidos, ou os povos das florestas, no sentido de que essa floresta é plural, daí as florestas. Então, como que esses povos das florestas são reconhecidos?
A partir do momento que eles se manifestam politicamente, contrastando ou confrontando visões sobre suas culturas, visões sobre os usos que se faz das florestas, questionando os modelos econômicos. Só a partir desse momento é que eles são reconhecidos pela academia, pelos estados institucionalmente, e pelos governos. Isso que é meados de 80, da década de 80? Então. A partir do momento, basicamente, quando nós percebemos os seringueiros do Acre fazendo os empates, fazendo os levantes, confrontando modelos de desenvolvimento e de utilização das florestas. Mas você vê, então, por exemplo... desculpa, Marcos, pode continuar. Não, então, se há uma perda, veja bem, essa perda, ela é para toda a sociedade. A perda de não utilizar os conhecimentos que esses povos têm para proporcionar melhores condições de vida para toda a sociedade. Então, a perda é geral. Porém, alguns elementos, eu digo assim, alguns nichos dentro das universidades, dentro da chamada academia, iam ali colher informações, iam ali estudar essas culturas. Mas veja que o Brasil é um país que tradicionalmente ignora ou tarda a fazer o elo entre o conhecimento acadêmico e o uso desse conhecimento por toda a sociedade, ou seja, implementar cientificamente a reprodução ou a produção dos bens gerados a partir do conhecimento científico. Ou seja, quando o conhecimento vai para a academia, a tendência é que ele fique num nichozinho... Ainda durante muito tempo grupo. Ali, né, germinando e tudo mais, ou incubado ou incubando, só depois é que o grosso da sociedade vai tomar conhecimento disso. Eu te perguntei em relação a essa questão do conhecimento, né, dessas populações, inclusive porque você citou no teu trabalho uma coisa que é bem interessante, que foram as experiências fracassadas, né, de Fordlândia, por exemplo, no Pará, né, que foi quando o milionário Henry Ford, né, quis fazer o cultivo, né, os seringais de cultivo, e o próprio governo brasileiro, que investiu, né, no programa de financiamento da borracha, exatamente, e experiências que fracassaram também. E fracassaram por quê? Porque não tinha esse conhecimento do seringueiro? Conhecimento do domínio do microciclo lei, que é a praga que destrói a seringueira quando ela é plantada em monocultura. Então, a partir do momento que se incorpora o conhecimento do seringueiro, pelo menos na minha visão, e é o caso aqui no Acre, né, com o exemplo do Chico Ramalho lá em Chapuri, que é um seringueiro, que fez um financiamento do Proborzinho e plantou seringueiras junto com castanheiras, junto com frutas, com fruteiras, etc. e tal. E hoje esse cara está produzindo borracha enormemente e não foi atacado pela praga. É um exemplo de ilha de alta produtividade? É um exemplo de ilha de alta produtividade que mais tarde Paulo Kageyama vai estudar, né, que é eu acho que a maior autoridade que discute a reprodução da floresta ou a construção da floresta na atualidade, dentro de uma preocupação política, né, de gerar dividendos para as populações ditas tradicionais. E então Paulo Kageyama vai estudar como é que o seringal do Chico Ramalho conseguiu se reproduzir sem ser atacado pelo mal das folhas. O que ele percebeu? Que aquele seringal está encravado na floresta, dentro de uma área em que a floresta virgem está preservada. E isso propicia o quê? Que os próprios animais façam a reintrodução das sementes da floresta nativa dentro daquela área. Propicia que haja, vamos dizer assim, uma trafegabilidade, né, de elementos ali de floresta nativa com aqueles plantados. E então que isso tudo se reproduz. E ao se reproduzir, preserva as seringueiras, né, como cercas naturais, vamos dizer assim, que é o que ocorre na floresta preservada, do ataque das pragas. Porque o microciclo lei é um mal que está na seringueira. No entanto, pode dizer que é uma pequena floresta dentro da floresta, as ilhas de alta produtividade ou não? Nós poderíamos dizer que é uma floresta potencializada dentro desse modelo que os seringueiros fazem. Que vou te dizer mais. Isso é feito há mais de 10 mil anos pelos povos na Amazônia. Não vamos esquecer que
a floresta amazônica, ela tem 11% aproximadamente da floresta de terra firme edificada pela mão do ser humano, há mais de 10 mil anos. Quem é esse ser humano? Esse ser humano são os povos indígenas, dos quais nós também descendemos. Então veja, se você parte do princípio que os solos da Amazônia são solos de baixa fertilidade, e a floresta se assegura ou se mantém mecanicamente nesse solo porque ela faz a sua autorreprodução, e aí entra um componente interessante, que os solos da Amazônia guardam uma memória dos solos do deserto do Saara, de um período. Então veja, vamos lembrar que essas placas de terra que hoje são América do Sul e África, um dia compuseram um único grande bloco. Que era o do deserto do Saara. Não, um único grande bloco. E o que possibilitou aquilo lá virar um deserto e isso aqui reproduzir, comportar uma grande floresta, nós queremos, na nossa interpretação, que tenha sido os usos que os seres humanos fizeram desses solos e dos recursos desses solos. Então, hoje, você vê, se o seringueiro está fazendo você diz assim, uma ilha dentro da floresta, daí o nome de ilha de alta produtividade, conforme designação do Paulo Cagião e da equipe que trabalha com ele, nós temos que perceber que o que estamos fazendo hoje, com as tais ilhas de alta produtividade, nada mais é do que voltando historicamente aos nossos seres antepassados, aprendendo com eles para potencializarmos esses recursos no presente. O que eu quero dizer para você é que se o seringueiro hoje está fazendo isso, dentro desse exemplo que eu falo do Chico Ramalho, e a academia, Paulo Cagiama, vai lá e reconhece, aprende com essa cultura a utilizar os recursos da floresta e potencializa esses recursos, ele nada mais faz do que decodificar um conhecimento para potencializá-lo em proveito do conjunto da sociedade, que é o que nos propõe aquele polonês, que eu quero sempre que a pronúncia do nome dele seja essa, Ignacy Saki, ou Sachi, alguma coisa assim, né? E esse companheiro, o que ele nos diz? Temos que aprender com os povos dos ecossistemas especiais para que possamos oferecer melhores condições de vida para as gerações futuras do globo. Marcos, hoje quando a gente entra na floresta, né, no Acre especificamente, né, o que prevalece? O conhecimento empírico dessas populações tradicionais, né, ou o conhecimento acadêmico que começou a fazer essa ponte, essa interferência? Eu quero, olha só, hein, na primeira pessoa, eu quero que muito dessa cultura esteja preservada para que continuemos aprendendo com ela. Porque o que eu temo é que, com o passar do tempo, à medida que nós formos interagindo com as culturas desses ecossistemas especiais e lhes ensinando modelos de utilização desses recursos dentro de uma perspectiva de mercado capitalista, eu acredito que nós findaremos por corrompê-la ou corrompê-las, as culturas, né? E daí a pouco temos tudo uniformizado, sem, vamos dizer assim, contribuições a receber desses povos, porque eles não terão mais nada para nos dizer se prevalecer a nossa ótica. Então eu defendo sempre o direito que eles tenham de rebeldia, de não querer ter acesso a determinadas coisas, não para viver na miséria, como alguns preferem dizer, não nesse aspecto, não quer dizer o seguinte, de preservação da cultura, com dignidade, com respeito e etc. Porém, se a gente, se formos incisivos, né, na obrigação de demarcar tudo, controlar tudo e que eles sigam o nosso modelo, nós os corromperemos, né, e destruiremos aquelas culturas.
Eu até te perguntei isso porque eu estava lembrando da história da Dona Álbia, né, que você colocou na tua tese. Que ela, quer dizer, ela andava pela mata, pegava as sementes da seringueira, juntava para plantar num outro canto. Isso quebra um pouco aquele modelo que a gente tem técnico do que é o manejo florestal, aquela história da árvore mãe, da árvore filha, da árvore neta, né? Então, quer dizer, nesses casos daí, a Dona Álbia acaba mostrando que o conhecimento que essas populações têm, é um conhecimento que pode surpreender a academia, quer dizer, que a academia tem mais o que aprender com eles do que o A contrário? Dona Álbia faz algo que os índios fazem também há mais de 10 mil anos. Tá? Então, ela pega uma plântula de seringueira ou de castanheira e cuida ali em condições excepcionais. Olha só, o que nós temos hoje na floresta, aquilo que nós temos hoje na floresta, temos também na nossa sociedade, nas populações humanas, que é a variabilidade genética. Então é por isso que numa família um é mais alto, o outro é mais magro, o outro é mais baixo, etc. Um mais moreno, outro mais claro, etc, etc. O olho mais assim ou assado. Cabelo idem também. Então isso é variabilidade genética. É a história genética daquela população. Bom, na floresta isso se aplica do mesmo jeito. O que vai prevalecer na floresta? E na natureza de um modo geral? Sobrevive a lei do mais forte. Sobrevive o mais forte. É a tal lei do mais forte. Daí a ideia de que aquele que é mais tenro, menorzinho, que está andando no final do bando é atacado pelo predador. Assim no reino animal. Daí a ideia que aquela planta que não tem condições excepcionais de crescimento, ela vai ficar tenra, vai ficar ali minguada e tal, e não vai produzir. Não é? Pois bem. É essa a ideia. Então, quando a Dona Álbia pega aquela castanheira ou aquela seringueira e planta ali nas imediações do seu quintal, mais próximo da sua casa, e cuida, e assegura a ela condições de luminosidade, e assegura a ela condições de umidade, etc., para que ela não sucumba durante os meses quentes do ano. Ela está criando condições excepcionais para que aquela planta cresça de forma exuberante e produza. Então, ela está proporcionando que uma planta especial se reproduza naquele ambiente de floresta. Então, nessa perspectiva, ela estará gerando um ser, proporcionando, né, a condição para se reproduzir um ser especial e, nessas circunstâncias, preservando, assegurando a preservação daquela espécie. Manejando, né? Está fazendo um manejo. Esse é o manejo que essas populações fazem há mais de 10 mil anos. Por falar em manejo, Marcos, você faz uma grande interrogação quando se fala em manejo madeireiro, né? Inclusive você colocou em relação aos selos de certificação como se eles, na verdade, atendessem a interesses de setores da sociedade que são contra, que não acreditam na economia extrativista, né? Na tua opinião, o que representa para essas populações a retirada legal da madeira? Eu vou falar da história, tá? Quem assiste Fórmula 1, eu gosto muito desse exemplo, porque eu adoro Fórmula 1, né? Tem o Grande Prêmio da Malásia, em Kuala Lumpur. Quando a câmera focaliza o carro na reta, ao fundo parece que vai ter uma grande tempestade. Não é nada disso. É a fumaça, porque eles estão queimando ali os últimos resquícios da floresta de um modelo de corte seletivo de madeira, de manejo de madeira, etc. O nome que a gente queira dar ou a imagem que a gente queira passar. A floresta ali desapareceu. Você só tem ali, hoje em dia, capoeira. Então, se você faz um corte dentro daquele modelo, as exigências do mercado vão impor o avanço sempre mais, e de forma às vezes mais ou menos acelerada, sobre os recursos que ainda estão preservados. No Paraná, no Brasil, que construiu a estrada de ferro, final do século XIX, início do século XX, no Paraná se fez um plano de manejo para preservar as madeiras para extração do dormente, para instalação dos trilhos. Então ali inicialmente foi retirado a madeira maior e depois se avançou sobre a madeira menor e depois aquilo tudo virou campo. Porque, dentro da lógica de mercado, ali já não teria mais madeira de interesse econômico. Então ali já podia
destruir o resto que tinha e transformar em campo. Isso quem nos fala é o Orhandini, né, naquele livro A Ferro e Fogo. Então, se nós tomarmos os exemplos que nós tivemos na história, eu tenho uma interrogação, sim. Porque eu não sei hoje qual será a exigência do mercado daqui a 10 anos. Então, nessas circunstâncias, seria prudente nós pensarmos as populações, os povos do Acre, pensar atentamente qual é o modelo que estamos construindo hoje, pensando no nosso futuro. Se hoje é conveniente fazermos algo, convém pensarmos o que nós estamos construindo para o futuro. Você acha que já não existe essa preocupação? Sim, eu sei que existe, mas muito embora eu não sei quem é que amanhã estará administrando o Estado. Eu não sei quem amanhã estará administrando o sindicato X, Y, ou de madeireiros, ou de seringueiros, ou de trabalhadores rurais, ou e etc. Vamos pensar que os seres humanos são produtos sempre de suas épocas, ou de sua época, cada ser humano é produto de sua época. Marcos, infelizmente a gente está no final do programa. Agora eu queria te fazer uma última pergunta, né? Além de entrar no mundo da economia da floresta, você também acabou entrando no mundo mágico da floresta, né? Entendo. O que você aprendeu com tudo isso? Eu penso sempre, e coloco isso no trabalho também, que o ser humano é plural. O mesmo ser humano que você pega em determinado momento e diz assim, eu produzi tanto, produzi algo em tanto tempo e isso me rendeu tanto, é o mesmo ser humano que o médico olha e diz assim, você está com a síndrome tal e o remédio é esse, e é a mesma pessoa que vai na missa, ou vai no culto evangélico, ou vai tomar o Santo Daime, ou a ayahuasca, o nome que você queira dar, ou vai ali e faz um chá para curar determinado sintoma. Esse ser humano é plural. Dentro dessa pluralidade, eu não posso discutir floresta, não posso discutir economia, eu não posso discutir o que você quer, o que você entender, sem pensar que tudo isso ocorre de forma, através de uma interseção muito forte, muito grande. Porque o cara que vai lá e extrai o látex é o mesmo que está preocupado em que haja uma grande produtividade e ele leva lá um pedaço de tabaco e deixa para o caboclinho da mata, para a mãe da mata, ou com quem ele esteja dialogando, para que ocorra uma grande produção. Ou se ele está com a panema, ele vai lá também se curar daquela panema ou se livrar daquela panema através de determinado ritual dentro da floresta. Então veja, esse ser humano ele é plural e é o mesmo que vai na missa. E é o mesmo que recebe o padre, que faz o batizado do filho dele, e etc. Então, você não tem... Essa floresta, ela não é produto somente de madeira. Essa floresta não produz somente madeira, não produz somente borracha, não produz somente castanha. Ela produz também visões e relações com seres que nós não conseguimos ver aos olhos e nem tocar. E que fazem parte dessa cultura. E que estão dentro dessa cultura e dentro dessa floresta. Então, nessa perspectiva, a gente tem que fazer um olhar plural sobre essa floresta. Né? Ok. Marcos, eu queria agradecer muito a tua presença aqui no programa e dizer que a gente está sempre aberto aqui para recebê-lo novamente. E eu à disposição a custo zero para todos vocês da Sociedade Acreana. Gente, a vocês que nos acompanharam até agora, nas 22 cidades do Acre, uma boa noite e até o próximo programa.